E chegou a vez da gente falar do Bitcoin. Tem outras criptomoedas, mas esse assunto agora vai ser sobre Bitcoin. E esse vai ser o primeiro vídeo de vários. Então, se você se interessa também pelo assunto, se não é inscrito, aproveita, se inscreve aí, aperta o sininho para você receber todos os vídeos. Curte e comenta. Você é um investidor de criptomoedas? Então vamos lá, vamos começar a entender a diferença de criptomoedas para a moeda fiduciária, que é a que a gente conhece. Mas por que fiduciária? Porque essa moeda que a gente conhece, ela tem uma fidúcia. Fidúcia é confiança. Quando você pega uma nota de R$100, você confia que aquele pedaço de papel representa R$100. Mas o que é R$100? R$100 tem que ser alguma coisa, certo? Ele precisa representar alguma coisa, algum produto, algum serviço. E como o dinheiro fiduciário, o dinheiro fiat, né, também como se diz, ele pode ser impresso, cada país vai imprimir através do seu banco central ou similar, ele imprime mais dinheiro. Então o país, por que o país é pobre? Por que ele não imprime muito dinheiro e dá para todo mundo? Porque aí cria-se a inflação. E antes de falar de criptomoeda, para você entender a diferença, para você entender que o Bitcoin não vai perder o seu valor por causa de inflação que não existe nesse sistema, é claro, você precisa entender um pouquinho do que existe na moeda fiduciária. Então olha só que facinho que vai ficar. Imagine que existem 10 pães e existe no mercado R$10. Então o dinheiro precisa representar o que existe de produto ou serviço. Nesse caso aqui só produto para ficar fácil o entendimento. Se existe 10 pães e existe R$10, quanto custa cada pão? Custa R$1, certo? Existe inflação? Não. Agora imagine só, o governo imprime mais R$10 e joga no mercado. Gente, tem todo um trâmite por trás disso, tá? É só didático aqui. Quanto tem no mercado agora? R$20, não é? Aumentou a produtividade de pão? Não, continua os 10 pãezinhos. Então, quanto vai custar cada pão agora? R$2. Houve uma inflação, muito dinheiro no mercado para pouco produto. E aí, se você seguir o raciocínio, agora você entende que um país rico é um país produtivo, onde as pessoas produzem alguma coisa. É isso que gera riqueza, não é o dinheiro por si só. Então vai adiantar, toda vez que o governo imprime dinheiro, isso aconteceu na pandemia. O mundo todo, tá? Imprimiu mais dinheiro para quê? Para ajudar. Muita coisa fechou, teve que ajudar algumas pessoas. E esse dinheiro foi para o mercado, sem que aumentasse a produção de tudo, tanto de produtos mesmo, quanto de serviço. Ninguém podia trabalhar. E aí muito dinheiro no mercado, o que aconteceu? Não tem produto. As coisas dobram de preço. Isso é inflação. Então, por esse raciocínio, quer dizer que, nesse caso aí dos pãezinhos, se fosse o contrário, por exemplo, continua os R$10 no mercado, mas o padeiro, ele agora, por algum motivo, ele gerou eficiência, por algum motivo, ele conseguiu fazer 20 pães. Por mais que ele queira, tem como ele vender, continuar vendendo a R$1? Não, só existe R$10 no mercado. Então, o pãozinho fica mais barato. Existe uma deflação. Tem mais produto e pouco dinheiro. Então, o produto precisa obrigatoriamente ficar barato, senão não vende, estraga o pãozinho. Tá vendo como um país rico é um país de gente que produz? E toda vez que o Banco Central, que o governo imprime dinheiro e distribui no mercado sem a contrapartida, a inflação só sobe. Tá, e como é que tira então o dinheiro do mercado? Uma das formas é a taxa Selic aumentar, porque com os juros de 15% ao ano, você faz empréstimo, muita gente que iria comprar um carro, financiar uma casa, dá uma segurada, porque não, como que eu vou pagar 15%? Vamos esperar a Selic cair. Então você tira do mercado. Sem dinheiro no mercado, o preço, pelo menos deveria acontecer, tende a cair. E quando começa a cair, aí a Selic vai baixando ao pouco. Essa é uma forma, certo? Então deu para entender sobre a moeda fiduciária, né? Que é o real, o dólar e todas aí as moedas dos países. Agora vamos para o Bitcoin. O Bitcoin é descentralizado, não passa pelo governo. Eu posso pegar o Bitcoin e passar para você, sem que isso passe pelo banco. Porque você deve ter pensado, tá, isso eu também faço, eu te faço um Pix e acabou. Mas precisa alguém para confirmar, um terceiro. Quem é o terceiro? O banco.
Quando eu te faço um Pix aqui, passa pelo meu banco, vai para o seu banco, eles confirmam essa transação. Ó, a Hannah tá passando lá R$100. Tem dinheiro na conta dela? Tem. E a conta que ela tá passando? Existe essa conta? A pessoa existe? Existe. Então tá, vou passar daqui para lá. De alguma forma, esse dinheiro está centralizado. E mais, se tiver uma lei que diga que após as 23 horas não pode mais fazer Pix, por mais que o dinheiro seja seu, você não tem controle. Ele tá lá, ele tá parado. Para quem é mais velho aí, no passado, houve o confisco da poupança. E o que você pode fazer? Nada. Nós somos traumatizados por causa disso. Daria para fazer isso com Bitcoin? Não dá, porque é uma moeda descentralizada. O Bitcoin é a primeira moeda, o primeiro dinheiro eletrônico peer-to-peer, de ponto a ponto, de mim para você. Mas como que passa? Ele passa através da blockchain, que é uma tecnologia que foi criada junto com o Bitcoin, que é bem complexa, não vou falar agora nesse vídeo, senão o vídeo ficaria só para blockchain. Basta entender que sim, existe isso aí. Mas tem como alguém travar, assim como o Pix? Não tem. Mas quando eu fizer um vídeo falando só de blockchain, aí isso vai ficar super claro. Então já começa aí a vantagem do Bitcoin, totalmente descentralizada. E o Bitcoin surgiu em outubro de 2008. Foi criado por Satoshi Nakamoto. Nossa, quem é Satoshi Nakamoto? Na verdade, ninguém sabe se Satoshi Nakamoto é uma pessoa, são várias pessoas, é uma instituição. Ninguém sabe nada. Simplesmente pessoas receberam um e-mail explicando sobre essa moeda e no anexo havia um white paper, que é um manual. Procura aí o white paper do Bitcoin, dá uma lida, que é muito legal. Tá, e por que ele não pode ser inflacionário também? Porque o Bitcoin, ele tem um número certo, não dá para fazer mais. Ele foi criado para existir apenas 21 milhões de Bitcoins. Não dá para fazer mais do que isso. Não tem um banco central ou similar que se precisasse, faz mais Bitcoin aí, porque tem gente comprando, então vamos fazer mais. Não tem. Então ele nunca vai ser inflacionado. Mas quem dá valor ao Bitcoin? Por que ele vale tanto? Porque as pessoas aceitaram. Isso pode parecer estranho, né? Assim, mas isso é muito frágil. Porque olha só, pelo que você falou, o dinheiro, pelo menos, ele está representando um produto. E o Bitcoin? O Bitcoin não representa nada. As pessoas que estão falando que ele vale isso tudo? E se amanhã ele deixar de valer porque as pessoas estão falando que não vale? E o ouro não é assim? Desde que o mundo é mundo. O ouro não é disputado por todos. Quem dá valor ao ouro? É um metal amarelo. Serve para quê? Não serve para comer, não serve para nada. No entanto, olha o valor do ouro. Sabe por quê? Porque ele também é escasso. Mas o que aconteceria se de repente amanhã descobre-se no mundo uma jazida de ouro, mas assim, enorme? O ouro cai de preço. Muito, se desvaloriza muito. Primeiro que sabe o que ia acontecer? Isso ia ficar no anonimato. Porque os países iam quebrar, né? Porque reserva de ouro, na maioria tem. Porque é uma reserva de valor. O Bitcoin não vai cair um meteoro de Bitcoin aqui. Não vai achar uma mina de Bitcoin. Bitcoin são 21 milhões e acabou. E foi aceito por todos como uma possível moeda de troca, inclusive, no futuro, eu quero comprar um carro. Você aceita que eu te pague em Bitcoin? Aceito, claro. E aí tá tudo certo. Não passando por ninguém. Tem muita coisa por trás disso, como eu falei, tá? Esse vídeo aqui é o primeiro dessa playlist e é só para vocês se familiarizarem. Para quem não conhece, é claro. Inclusive, tem gente que investe, mas não conhece o Bitcoin. Só sabe que ele valoriza e ponto final. O Bitcoin veio em 2008, né? Mas junto ali com aquela crise do subprime, onde o quarto maior banco de investimentos foi a falência. Foi o banco Lehman Brothers. E toda aquela crise que aconteceu nos Estados Unidos e que respingou no mundo, né? Foi no meio disso tudo que apareceu o Bitcoin. E você sabia que em 22 de maio se comemora o Pizza Day? Sabe o que é isso? Em 2010, um programador comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins, que naquela época valia $40. Se essa pessoa que aceitou esses 10 mil bitcoins tivesse guardado até hoje, ela teria milhões. E esse dia foi um marco, porque ficou provado que daria para fazer transações com o Bitcoin, sim. E esses $40 é o valor dos 10 mil, tá? Porque cada Bitcoin valia 4 centavos de dólares. Hoje está em 115 mil dólares. Mas olha só, se passa de uma pessoa para outra assim, sem passar por lugar nenhum, como que pode? Olha, como foi falado, precisa da blockchain. E existem os mineradores, porque quando eu decido transferir um Bitcoin para outra pessoa e eu faço essa transação, eu pego do meu endereço, da minha carteira, para o endereço da carteira de outra pessoa, esse caminho passa por essa tal de blockchain. Só
que existe um poder computacional que é preciso existir. São chamados os mineradores. Isso é minerar Bitcoin. É confirmar essa transação. Então existem pessoas fazendo isso. Não é pessoas, não é manual. Antigamente, você conseguia colocar o seu computador à disposição para ser um minerador de Bitcoin. Basicamente, seu computador ficava ligado. Você ofertava o seu computador, o seu poder computacional para acontecer essa transação. E em troca, você recebia Bitcoin como prêmio. Você minerava Bitcoin. Daí o nome. Só que a cada 4 anos existe o halving, ou seja, corta pela metade. Vamos supor que os primeiros lá, eu não me recordo agora, recebessem um Bitcoin a cada um Bitcoin que ele conseguisse com o poder computacional dele, que ele cedeu. Vamos supor que ele recebesse um Bitcoin. 4 anos depois, pelo mesmo esforço, ele vai receber meio Bitcoin. Depois metade daquilo. E assim vai. E olha só, antigamente, os bancos eram contra Bitcoin e falavam mal. Agora você compra em qualquer banco aí, tá te oferecendo. Grandes empresas, países compram Bitcoin. Então não é uma coisa só de particulares. E com esse sucesso do Bitcoin, foram aparecendo outras criptomoedas. Então entenda bem, Bitcoin só existe um. Para ser chamado de Bitcoin só existe um. Todas as outras são chamadas de altcoins. É um grupo. Por quê? São moedas alternativas, então altcoins. Até mesmo a Ethereum, tão conhecida depois do Bitcoin, a mais conhecida é a Ethereum. Ela é uma altcoin. O que não é Bitcoin é altcoin. Guarda isso que já fica fácil. E tem um número enorme dessas altcoins. Inclusive um monte de porcaria. Golpe, tem aos montes também. Porque o ser humano não perde uma oportunidade, né? Então essa é a breve história do aparecimento do Bitcoin. E cada ano se consolidando mais. Como eu falei, tem bancos agora, tem empresas que compram no nome da própria empresa. Tem ETF de Bitcoin vendida na bolsa. Então olha o corpo que isso tomou. Tá, e vamos lá. Como que eu posso investir em Bitcoin? Você pode comprar através de uma exchange, que nada mais é do que a corretora de Bitcoin. Por exemplo, Binance, Coinbase, tem várias. Você faz o seu cadastro, manda dinheiro para essa exchange e compra a sua criptomoeda, Bitcoin ou qualquer outra altcoin. E aí, o que eu faço? Porque eu compro, ok, tá lá na minha carteira, lá da exchange, lá da corretora, vamos da Binance, fica mais fácil de falar. Tá lá na Binance. Esse Bitcoin é meu, né? É seu. Mas acontece, olha só para você entender. Quando você aqui coloca dinheiro numa corretora para poder comprar as suas ações, fundos imobiliários, esse dinheiro que está na corretora, vamos supor que você deixou lá. E aí viu aí um noticiário que a corretora faliu, quebrou, faliu. O dinheiro que estava na corretora, você vai ter um suador para receber. Se ela faliu, talvez você nem receba. Por quê? Porque estava na corretora. Mas e as ações que eu comprei? E os fundos imobiliários? Esses estão na B3. A corretora pode explodir que você não perde isso. Na exchange é a mesma coisa. Quando tudo que está lá é seu. Mas se a Binance falir, você pode perder esse dinheiro. A gente tem uma história recente aí da FTX, da FTX, que deu um rolo aí, que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Quem tinha dinheiro lá, quem tinha Bitcoin lá, perdeu. Ou no mínimo lutou bastante, está lutando até hoje para receber alguma coisa. Mas as pessoas que fizeram a autocustódia, o que é autocustódia? É você ir lá na Binance, comprar o seu Bitcoin e de lá você transfere para a sua carteira. Qual carteira? Uma carteira fora da rede, por exemplo, como essa, ó, uma Ledger. Olha só, parece um pendrive, né? Isso aqui é uma carteira de criptomoedas, porque pode ser colocado Bitcoin, Ethereum, o que eu quiser comprar eu consigo colocar aqui. Isso é autocustódia. Equivale a eu tirar o dinheiro do banco e colocar na minha carteira. Se o banco falir, o dinheiro da minha carteira está na minha carteira. Mas veja só, essas carteiras, essa aqui é uma Ledger, tem Trezor, tem outras marcas, tá? Elas têm uma segurança. E dentre senha, o PIN, né? Existe também as 20 palavras-chave. E você precisa ter isso anotado em algum lugar ou na sua cabeça. E já explico por quê. Aqui não tem esqueci a minha senha. Se você perder a senha, acabou, você perdeu. Eu tinha 50 bitcoins toda a minha vida. Perdeu. Se você não lembra, perdeu. Não há ninguém que possa te ajudar.
Sem as suas palavras não há ninguém, ninguém. Se você tem boa memória, a ponto de decorar todas as palavras e a ordem, tá? A palavra número 1, ela sempre vai ocupar a primeira posição, a 2 sempre a segunda posição. Porque quando isso aqui pedir, digite a palavra número 5, você tem que lembrar qual é a 5, ou onde você anotou, qual é a 5, não pode ser colocada outra. E se você não lembra, meu amigo, acabou, perdeu tudo. Tá, mas se isso aqui, ó, sei lá, pegar fogo e um incêndio, perdi, ou então eu perdi mesmo, alguém veio fazer faxina na minha casa, achou que fosse um pendrive velho e jogou fora. Aí é diferente, se você tem as suas palavras em lugar seguro ou na sua mente, você pode comprar outra Ledger nesse caso, né? Outra Ledger, vai lá, configura, coloca as suas palavras e tudo que é seu vai aparecer da mesma forma. Isso quer dizer que você pode, inclusive, viajar. Claro, de novo, se você tiver uma boa memória, você pode viajar com todos os seus bitcoins na cabeça. Porque lá você sai, por exemplo, daqui, lá onde você chegar, você compra uma nova carteira, configura e pronto, tá lá os seus bitcoins. Pode ser confiscado? Não, não pode, ninguém pode pegar. E o imposto de renda? O imposto de renda você precisa pagar, mesmo porque as exchange enviam o relatório e você baixa também o relatório para poder fazer a sua declaração. Então, o governo sabe sim quantos bitcoins você tem. Faz as coisas certinho e viva em paz. Essa é uma forma de investir. Uma outra forma é você comprar nos bancos. Eu não gosto, eu acho que cada um no seu lugar. Quando se trata de criptomoedas, eu não misturo com banco. Outra opção de se expor à valorização ou não do Bitcoin é através de ETFs. Por exemplo, vou falar um deles, tá? O Hash 11. Não é somente de Bitcoin. Um pouquinho mais de 70% é Bitcoin, mas tem Ethereum, tem XRP e umas outras moedinhas lá. E esse ETF replica essa valorização. É uma forma de você se expor também, mas é claro, você não tem o Bitcoin. Você está comprando um ETF, está comprando um índice. Legal, e qual o percentual que você acha que é legal ter na carteira? Olha, como eu sempre digo, isso é muito pessoal, isso vai de cada um. Eu gosto de ter, no máximo, 5% da carteira. Então, de 3% a 5%. Mais que isso, iria me tirar o sono. Por quê? Porque precisa estômago para aguentar. É um dos ativos mais voláteis que você investe hoje, você pode ver ir lá embaixo, mas também você pode ver ir lá em cima. E aí, você lembra do vídeo onde eu falei a frase do Saramago, que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha? Olha só esse gráfico aqui do Bitcoin. Olha aqui em novembro de 2021, o valor do Bitcoin estava em $64 mil. Um Bitcoin, tá? Olha o que aconteceu. Ele foi caindo e chegou mais ou menos a $16 mil. Imagina quem investiu aqui, que estava nesse ponto da ilha, olhando somente esse pedacinho, não aguentou a queda, chegou aqui, ó, saiu de 64 para $35 mil. Tem gente que não aguentou a queda do Banco do Brasil, começou a cair e vendeu, acha que tem disposição para entrar no Bitcoin? E aí agora, imagina essa pessoa que vendeu aos 35 mil, que agora, no dia de hoje, se afasta da ilha, né? É preciso sair da ilha para enxergar a ilha, e olha esse gráfico todo e percebe que se tivesse deixado o seu dinheiro até hoje, teria uma valorização de 229%. Imagina quem comprou o seu primeiro Satoshi, eu já explico o que é Satoshi, o Bitcoin, vamos falar assim, quem comprou o seu primeiro Bitcoin, aqui ó, em algum valor desse aqui, por exemplo, aqui a $16 mil, e guardou, trouxe até hoje, com uma valorização de 586%. Precisa estômago, fígado, coração, tudo em ordem para aguentar. Por isso que se você coloca de 3% a 5% e coloca na cabeça, não, esse é um dinheiro que eu não quero nem saber que ele existe. Não me importo, se o Bitcoin cair, não me importo. Sabe por quê? Porque quando começa a cair, não é só você com a queda. Você ainda tem que enfrentar todos os noticiários, porque grandes empresas começam a vender e aí bate o medo. Você vê enorme, empresas assim fortes que falam assim, não dá mais. O Bitcoin já morreu não sei quantas vezes na boca das pessoas. O dinheiro que você colocou perdendo valor, se você não for forte, você vende. Agora imagine que ele represente 3% da sua carteira. E além disso, você preparou seu psicológico, falando, não quero saber. Enquanto não valorizar, eu não mexo nesse dinheiro. Não quero saber se ele vai a zero. Se não valorizar, eu não mexo nesse dinheiro. Essa é a minha condição. Só mexo se valorizar. Isso se você quiser mexer, é lógico. Aí tá tudo bem. Porque quanto tempo levou para essa valorização? Olha só, vamos pegar
pegar esse pontinho aqui, ó, 2022, 3 anos. Mas se você pegou aqui em cima, a 64 mil dólares, aí viu toda essa queda, foi em 2021, foram 4 anos. 4 anos amargando. Não, Hannah, aqui já dava pra ver que começou a subir. Não dava não, tá dando pra ver porque você tá vendo o gráfico todo agora. Porque no meio do caminho aqui, tem subida e descida que não te dava essa sensação de agora vai. Então, caso você queira entrar, primeiro trabalhe seu psicológico. Depois, defina o percentual que você quer ter na carteira. E essa é uma decisão muito pessoal. O que eu falei aqui de 3 a 5% não é uma indicação. Isso é o que eu faço para mim. Outra coisa que eu faço para mim, eu não me preocupo com a valorização ou não. Ou melhor, eu não me preocupo com a desvalorização. Eu vibro com a valorização. Mas eu compro lá na queda e quando sobe muito, eu realizo lucro sim. Eu vendo, pego esse dinheiro e invisto em ações, fundos imobiliários, coloco no Tesouro Direto. Se você é um investidor que é para levar, vou aumentar, vale a mesma regra para ações, fundos imobiliários, compra. Você vai pegar queda, isso é inevitável. Mas você vai comprando, vai aumentando o número de satoshis. É um dos ativos mais voláteis que você pode encontrar, é o Bitcoin, então se prepare. Agora vamos entender o que é satoshi. Satoshi é como se fosse os centavos. R$1 são 100 centavos. O Satoshi não dá para chamar assim, porque não é um Bitcoin dividido em 100. É um Bitcoin dividido em 100 milhões de partes. Sim, um Bitcoin representa 100 milhões de satoshis, ou o contrário, 100 milhões de satoshis representa um Bitcoin. Então é possível investir com muito pouco. Você consegue investir com 50, 60, 70, 100 reais tranquilamente, começar a comprar os seus satoshizinhos. E aí, no decorrer dos vídeos que eu for fazendo, quem sabe até a carteira do canal, não compra aí alguns satoshis para começar a investir também, e assim vocês aprendem como que faz. Mas um pouquinho lá para frente, não pretendo fazer isso agora. Agora eu estou focado em aumentar os dividendos e tudo mais. Mas farei sim. Então olha só, você agora já sabe mais ou menos a história do Bitcoin, porque a história tem bastante detalhezinhos que eu não passei aqui. Já sabe que 22 de maio é o dia do Pizza Day. Sabe que o criador do Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é ou quem são. Que a fração do Bitcoin chama-se Satoshi, que você pode se expor ao Bitcoin comprando o próprio Bitcoin, seja pela exchange ou pelo banco. Você pode deixar lá na corretora, na exchange, mas o melhor é que não, o melhor é que faça autocustódia. Você pode investir também, se expor, né, à valorização das criptomoedas através de ETFs. Agora você sabe a diferença entre moeda fiduciária, que é centralizada, e a moeda descentralizada, que são as criptomoedas. Sabe que você tem que declarar a quantidade de criptomoedas que você tem na sua declaração anual. E o mais importante, que você pode investir com pouco. Eu queria que vocês deixassem no comentário, seguindo agora, para começar a fazer vídeos sobre esse assunto, para que essa playlist aumente, o que vocês gostariam que se falasse sobre o Bitcoin. É bem provável que eu foque bastante no Bitcoin, no máximo no Ethereum, talvez numa Solana, porque de modo geral eu não invisto em altcoins. Por quê? É ruim investir em altcoins? Não, claro que não. É uma decisão minha só, eu prefiro o Bitcoin. Se eu tiver que investir em alguma altcoin, no máximo na Ethereum. Mas eu prefiro colocar os meus recursos no Bitcoin mesmo. Então, aos poucos, a gente vai falando cada vez mais. E agora você já sabe um pouquinho mais desse universo. É mais uma forma de investimento. Super, mega, ultra, blaster, volátil. Saiba disso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Aperta o sininho para você receber mais vídeos como esse e outros que eu vou postando aqui. Curte, faz o comentário que eu te falei. Espero que eu tenha sido didática nesse primeiro vídeo de criptomoedas. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Faça os melhores investimentos na criptomoeda que você escolher. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!